um tema que tem ganhado relevância nos nossos dias é a reforma tributária. Então nós estamos aqui hoje para tratar exatamente desse assunto. Como que isso impacta no nosso dia a dia, na nossa vida, quer seja como consumidores, quer seja como pessoas físicas, jurídicas, como que a taxação nos alcança, né? Os impostos, como que isso ocorre no nosso dia a dia. Eu sou o Télvio Valim, advogado do Sindicato dos Médicos, estamos aqui no podcast do CIMES, justamente para tratar desse assunto, reforma tributária. E eu sou Lorena Bianchi, advogada, e nós vamos iniciar agora o nosso debate com uma convidada que tem uma ampla experiência nessa área, a doutora Maria Juliana Fonseca. É isso aí, a doutora Maria Juliana Fonseca é uma das que coordenou, né, uma das coordenadoras da reforma, ajudou o Congresso, o Senado, tem ampla experiência na administração da matéria, que é direito tributário, nas faculdades de Minas Gerais, tem escritório especialista nessa área de direito tributário e é a nossa convidada de hoje aqui no podcast. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos conversar sobre a reforma tributária. Quando a gente fala em reforma, né, parece-me que as coisas estão sendo desconstituídas, né? Eu pergunto à senhora, o que que muda? O que que vai ser diferente na reforma tributária? O que que nos alcança com essa reforma? Gente, está mudando tudo. Quando a gente fala reforma tributária, na realidade, é uma reforma sobre o consumo, seriam os tributos sobre o consumo. Então, quais são esses tributos? Hoje nós temos o ISS, que tributa serviço, ICMS, mercadoria, IPI, produto industrializado, e o PIS e a COFINS, que são contribuições do faturamento. Todos esses tributos, eles vão serem extintos e substituídos pelo que a gente chama de IVA dual, o IBS e a CBS. O IBS é um imposto de bens e serviços que a arrecadação vai ficar com o Estado e município, e a CBS, contribuição de bens e serviços, que vai ficar com a União Federal. Então, nos moldes do IVA europeu, que é uma tributação sobre o consumo, vamos eliminar 5 tributos para ficar com o IVA dual. E eles são como irmãos gêmeos. Na realidade, eles vão ter a mesma legislação, mas teve que ser dual para respeitar o Pacto Federativo e não ficar tudo nas mãos da União para ser repassado só alguns valores para os estados. Então, além de mudar isto, que quando a gente fala de reforma tributária, essa é sobre o consumo. Nós tivemos modificação da tributação da renda, a famosa tributação dos dividendos, tributação da alta renda, e ainda tivemos algumas modificações em tributos do patrimônio, que nesta segunda lei complementar da tributação do consumo acabou tendo algumas modificações. Uma das mais famosas é do ITCD, que é um imposto que incide em doação, ou o famoso imposto da herança, que passa a ser obrigatoriamente progressivo, ou seja, tem a tendência a aumentar até a alíquota de 8%, que é a alíquota máxima, mas cada estado tem uma alíquota diferente e tende a aumentar. Então, porque a progressividade para baixa é pouco provável que os estados façam, eles vão querer fazer a progressividade para cima para arrecadar mais. Então, muda tudo. A propósito de arrecadar mais, doutora, existe um reclamo de todo contribuinte, de todo cidadão, a propósito da transparência no que se arrecada, né? Às vezes a gente assiste nos noticiários a propósito específico do orçamento, né? Quer seja do Estado, do município e da União. A senhora que ajudou na elaboração desta reforma, como que a senhora vê essa questão da transparência em relação ao que se paga? Exatamente. A reforma tributária, ela surge com os pilares da transparência, né, e da não cumulatividade, que na realidade o termo técnico mesmo é neutralidade, que significa um creditamento de imposto para não onerar o produto final que todos nós consumimos. Quando nós consumimos um serviço, uma mercadoria, uma alimentação, vem tributo embutido que nós não sabemos que estamos pagando.
Nos Estados Unidos, quando a gente compra, por exemplo, uma blusa, você vê lá $20. Quando você vai pagar, tem um plus tax, são $20 mais o imposto. Então, você sabe quanto que você está pagando do imposto de venda a varejo, do imposto lá sobre o consumo. Aqui a gente não sabe. Quando a gente vai comprar uma blusa R$20, quando você vai pagar, são os R$20. Mas quanto que tem de imposto? Não existe essa transparência. Então, a ideia da reforma é deixar todo este consumo mais transparente, mais simples, é a simplificação, transparência e neutralidade, para não onerar o consumidor final, porque a neutralidade ela não permite que haja como se fosse imposto sobre imposto. Então, essa não cumulatividade é para não pagar como se fosse juros sobre juros, juros compostos, para não pagar imposto em cima de imposto e não onerar o consumidor final. Fala-se muito, doutora, nos últimos tempos, sobre uma tributação cidadã. Então, assim, a pergunta que eu faço à senhora é a seguinte: para aquelas pessoas assim que têm uma renda menor, as pessoas que precisam de uma cesta básica, por exemplo, a cesta básica ela vai ser desonerada? Haverá vamos considerar assim, uma justiça social nessa equação? Olha, sim e não. Vamos lá. O sim é claro que a cesta básica vai ser desonerada, inclusive algumas aumentou, digamos assim, né? Os produtos da cesta básica aumentaram e tem uma desoneração, sim. Além disso, tem o famoso cashback. O que é o cashback? Eu não sei porque esse nome em inglês para a gente brasileira. Mas o cashback é a devolução do dinheiro, né? Isso é uma população de baixa renda vai ter, inclusive em energia elétrica e também em alguns consumos. Isso vai existir, vai ter um cadastro. Neste ponto, a gente aproxima da justiça social, da justiça tributária. Qual que é o ponto que eu acredito que não aproxima? A tributação do consumo, imagina o que nós consumimos, se nós vamos comprar algumas mercadorias, né, sejam de alimentícias, sejam vestuário. Se nós formos comprar, ou uma população, uma pessoa de baixa renda for comprar, o produto é o mesmo, tem o mesmo preço. Então, como que pode ser justo eu pagar o mesmo tanto que uma pessoa de população de baixa renda? Então, não se faz justiça social quando a tributação é sobre o consumo. O que faz justiça social é tributação na renda e no patrimônio. Porque quem tem mais, naturalmente, ofere mais renda e, naturalmente, tem um patrimônio mais robusto. Tributação do consumo não tem justiça social. É por isso que nos países desenvolvidos, essa tributação deve ser o mais baixa possível. E nós estamos tendo uma alíquota alta, que ainda não foi divulgada, não está fechada, mas vai ser em torno de 27%, 28%. É muito alto. Então, neste aspecto, não. Em outros aspectos, como cashback, algumas outras dinâmicas que foram estabelecidas, aí tentamos sim aproximar da justiça. E a oneração, tributária. doutora, a propósito dos produtos que fazem mal ao meio ambiente e à saúde, é o chamado imposto do pecado. Como que está isso na reforma? Ele já está, né? Já está todo aqui. Agora vai ser regulamentado, mas nós já temos a previsão na emenda constitucional, nas duas leis complementares, e vai passar já a valer, e com agora a regulamentação que vai sair para toda a reforma. O imposto, ele substitui um pouco o antigo IPI, que vai ter a sua alíquota zero, é o único que não é extinto, mas tem o efeito de uma extinção no sentido de ser uma alíquota zero. Ele não vai ser extinto por causa da Zona Franca de Manaus, por uma questão específica. No caso do IPI, o que a gente tinha? A seletividade. Aqueles produtos que, por exemplo, exemplo clássico, bebida e cigarro, tem uma tributação mais alta, porque não são essenciais, e os produtos essenciais com uma tributação mais baixa até desoneração. O IS, que é o imposto sobre o pecado agora,
todo produto que faz mal ao meio ambiente e à saúde tende a ter uma tributação mais alta. Este imposto, ele não é sobre o produto, na realidade, a forma como ele está disposto é sobre uma operação. Ele pode incidir uma vez só, mas ele é sobre a operação, seja extração, seja na circulação, seja na venda, né? Mas é um imposto que vai também passar a valer. E a propósito da unificação fiscal, o cumprimento da obrigação, como é que vai ser isso, essa unificação? Nós já estamos vendo isso a partir de 2026, agora, já está havendo destaque na nota fiscal, onde tem que estar apenas uma obrigação acessória. Ninguém está recolhendo ainda os novos tributos, mas já tem o destaque de 0,9% de CBS e 0,1% de IBS. Né? Então, nós vamos ter agora uma unificação no caso da CBS. Doutora, só um minutinho, explica o que é essas duas siglas, só para que o nosso espectador entenda. Tá, como eu disse no início, o IBS é o Imposto de Bens e Serviços, que é do Estado, município, CBS, Contribuição de Bens e Serviços da União. Então, a contribuição vai para a União Federal, como eu tinha dito. No caso do IBS, que vai para Estado e município, ele é centralizado, essa arrecadação, num comitê gestor, e o comitê gestor que vai fazer a distribuição. Num período de transição que a gente tem até 2032, onde vão coexistir os novos tributos com os tributos antigos. Este é um desafio, porque é uma situação um pouco caótica da gente ter essa convivência, mas não teria outra saída. É preciso que exista essa convivência dos tributos novos com os antigos, porque à medida que você vai diminuindo a arrecadação dos antigos, você vai aumentando dos novos tributos e vai dando tempo de corrigir, né, de regulamentar e corrigir algumas coisas que, porventura, não saiam até mesmo como por a questão do equilíbrio fiscal e orçamentário, né, dos entes, né? Sim. Doutora, assim, qual é a ideia hoje que a senhora pode passar sobre o que está acontecendo, o momento, essa transição? A senhora pode trazer para a gente? Sim, ela começou agora, em 2026. 2027, nós já vamos ter a extinção do PIS e da COFINS com a instituição da CBS, aí realmente já vai começar a ter mais, né, essa movimentação da reforma. Mas todos os setores já deveriam estar organizados e já devem procurar, né, os seus consultores, advogados tributaristas, que junto com os contadores devem fazer os planejamentos tributários, porque vai mudar tudo. Doutora, e trazendo para a nossa área médica, o que muda para o médico, né? No primeiro momento para o médico que possui clínicas, né, hospitais, qual que são as principais alterações nesse aspecto? Para o médico, nós temos uma alíquota reduzida com desconto de 60% dessa alíquota. E por que nós temos esse desconto de 60%? Por ser considerado, né, uma atividade essencial, como de fato é. Mas o que vai mudar? O que muda, que é muito importante observarmos, é porque não necessariamente a maioria abre pelo lucro presumido as empresas. Não necessariamente o lucro presumido vai continuar sendo o mais interessante. Porque, como eu disse, a questão da neutralidade, a não cumulatividade, não ter mais imposto sobre imposto, poder se creditar, pode ser que os médicos todos têm que fazer estes cálculos para saber se agora o que ele pode se creditar, porque agora é um creditamento amplo. O software que tem no escritório, né? Todos os medicamentos que são usados. Então, com este creditamento, pode ser que, por exemplo, o lucro real seja mais interessante do que o lucro presumido. É preciso fazer toda uma análise e em conjunto com a questão da tributação da alta renda, dos dividendos, que não pode ser distribuído mais, não é que não possa, se distribuir mais de 50 mil mês, 600 mil ano, terá uma redenção de 10% de imposto de renda para depois fazer o ajuste, quer dizer, para
não precisar pagar licitamente, é preciso fazer algumas organizações, algum planejamento tributário. Existe o risco, então, desses médicos, né, se não tiverem esse olhar, pagarem mais impostos sem perceber, né? Com certeza absoluta. E nesse cenário, doutor, o que seria o mais indicado? Um planejamento tributário? Um planejamento tributário. Imagina que o médico hoje, ele paga dentro de uma empresa, seja a forma como for, PIS, COFINS e ISS. O ISS, muitas vezes, ele é um valor fixo. Agora, imagina de repente pagar, mesmo com 60% de desconto, vai gerar em torno de 10, 11% em cima de todo o faturamento. Não tem como dizer que não vai subir a tributação. O setor de serviços, e aí inclui a advocacia também, advocacia, os serviços médicos, o setor de serviço é um dos mais atingidos, assim como o setor imobiliário. Né? Então, nós tivemos setores mais atingidos e outros menos atingidos. Então, se não se organizar e não fizer um planejamento, vai pagar mais imposto, sim. Só vai ver quando o lucro for menor. Entendi. E essa analogia é tanto para o médico quanto para a clínica, hospitais, ou existe alguma diferenciação na tributação? Não, nós precisamos analisar cada caso para fazer o planejamento. O planejamento, eu falo que é sempre pessoal, é personalíssimo. Tem que ver o caso concreto, né? Mas de uma forma geral, seja o médico que está numa empresa unipessoal, seja no lucro presumido real, sejam clínicas, sejam hospitais, os médicos vão pagar mais impostos se não fizerem um planejamento tributário. A senhora orienta, então, que os médicos, eles contratem consultorias nessa área, escritório de contabilidade especializados, enfim, qual é a orientação para a classe médica especificamente nesse momento? A contabilidade, ela executa aquilo que está na lei, né? De uma forma muito definida do que está na lei, de uma forma muito eficiente, mas ela tem que trabalhar a contabilidade junto com a consultoria especializada tributária. Por quê? Na advocacia tributária, na consultoria tributária, que se faz essa organização, esse planejamento. O advogado, ele estuda a teoria, ele levanta as teses, né? Ele discute a lei em si, e o contador, ele faz essa aplicação, tanto que os contadores estão esperando agora a regulamentação. No escritório, por exemplo, nós temos a área fiscal, nós temos os contadores, nós temos a área tributária, né? A consultoria, a advocacia, e temos a área empresarial, que vai ser fundamental também. Trabalhar junto com a área tributária, porque a área empresarial lida com o quê? Com os tipos de empresa, né? Qual é a melhor empresa, né? O tipo de empresa, por exemplo, SCP, Sociedade em Conta de Participação, não é adequado para a área médica. E a gente sabe que muitos médicos acabam sendo orientados a estar dentro de uma SCP e costumam ter autuações altíssimas por isso, porque não é bem aceito pela Receita por motivos específicos, né, da estruturação em si, que aqui fica difícil me alongar quanto a isso, mas não é uma estrutura, a princípio, a priori, recomendável. Então, a área empresarial com a área tributária e a área fiscal, elas devem trabalhar juntas. No escritório, a gente trabalha todo mundo junto. Apesar de termos o conhecimento um pouco em tudo, nós sabemos que aquele que é especialista naquela área é diferente daquele que quer resolver tudo sozinho. Não vai ficar tão bem feito, né? É a mesma história do médico, que tem as suas especializações e que, por isso, por especializarem, ficam mais, né, tem mais know-how naquela especialidade que cada um tem. Então a senhora acredita que o médico ele tem que tomar conta de todo o processo, né? Vamos considerar toda a cadeia até chegar à definição do imposto, quanto que ele paga, quanto que ele não paga. Então, necessariamente precisará de um especialista na área, vamos considerar assim, um planejamento fiscal? Com certeza absoluta. E informação, né? Eu estava atendendo
no carro, antes de subir para gravar com vocês o podcast, um médico. Estava atendendo um médico cirurgião plástico sobre organização, equiparação hospitalar, né, que paga 70% menos de impostos quando pode ser feita. Não necessariamente precisa juizar a ação. Alguns casos deve ajuizar e depositar em juízo, outros não precisam, já são tranquilos, pode fazer isso administrativamente. Então, precisa sim de uma consultoria específica para pagar menos tributo, para não ver o dinheiro tão árduo, que trabalha tanto, que a gente sabe que é uma classe que trabalha tanto, escoar tudo pelo ralo porque não está com um planejamento adequado. Nesse caso, é interessante contratar, então, um advogado especialista nessa questão. Sim. E o contador, né? E o contador e a empresarial, a equipe trabalhando junto é o melhor. Quem está no centro é a consultoria tributária, porque nós estamos diante de uma reforma tributária. Mas a consultoria tributária, ela precisa dessa parte também contábil, né? E precisa da parte também empresarial. Mas no centro, não esqueçam que a reforma é tributária. A reforma, ela não é empresarial, ela não é contábil. O empresarial contábil não vai resolver sozinho. Ela é tributária, que precisa dessas outras áreas para ficar um planejamento perfeito. Doutora, esse período de transição, né, que a gente é um período longo que vamos passar, ele é suficiente para fazer esse planejamento? Acredito que sim, com certeza. Ele é suficiente para a gente acostumar com a nova tributação. O planejamento, ele vai sendo em movimento, ele já deve ser feito agora. Alguns já começaram ano passado, já estamos fazendo ano passado, esse ano, e a gente vai fazer um planejamento agora e a gente vai adequando esse planejamento à medida, né? Porque a gente fala que é uma reforma em movimento, né? Ela vai sendo modificada e a gente vai adequando o planejamento. Na sua visão, como especialista na área, essa reforma, ela veio para melhorar, vai trazer um impacto mais negativo? Eu sou otimista. Eu sei que muitos tributaristas falam que não está trazendo simplificação, que vai piorar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós vamos ter muitas questões a serem ajustadas, mas acredito que vai melhorar. Eu acho que era fundamental. Nós somos o único país do mundo que faz essa distribuição de uma tributação sobre o consumo em 5 tributos. E ainda tinham algumas manifestações de consumo que não eram tributadas, porque fala, não é serviço, não é mercadoria, não tem onde tributar. Então, eu acredito sim que existe uma simplificação, o creditamento amplo é fantástico, né? O famoso split payment, que algumas pessoas têm medo, nós vamos ter tecnologia suficiente para isso. Gente, nós temos o Pix. O Pix é famoso no mundo todo. O Brasil é um dos países com a parte financeira, bancária, assim, financeiro, sistema financeiro mais desenvolvido do mundo. Eu fiquei impressionada. Eu tive contato com tanto o ex-presidente do Banco Central quanto o atual presidente. Eu fiquei encantada ao saber isso. Por isso que o Pix deu certo. E por que não vai dar o nosso split payment? Vai dar certo, acredito que sim. A senhora acha, especificamente sobre a sonegação, a senhora acha que isso diminui com a reforma? Sim, com o split payment. Por esses mecanismos de controle, né? Sim, eu sei que é muito criticado o split payment por muitos juristas, mas o que acontece? De novo, um termo em inglês. Split payment é dividir o pagamento, né? Então, quando não passa, é outra questão que os médicos, não só os médicos, mas tem que observar. O dinheiro não passa mais pela clínica. E aí não tem esse fluxo de caixa de quando você recebe o dinheiro para quando você vai pagar um imposto só no dia 20. Então, agora, quando passa um cartão ou paga, vai direto, por exemplo, para uma instituição bancária que vai dividir o que é da clínica, o que é do Estado. Então, este controle que é feito por uma instituição e não mais, é aí que diminui
tende a diminuir, né, a sonegação. Doutora, a propósito da declaração de imposto de renda, que nós estamos vivendo esse período, o que a senhora pensa a propósito desta declaração pré-emitida, que o contribuinte só vai lá e dá um ok, um enter e já é lançado? Perdão, gente. Eu não vejo problema, né, nessa declaração pré-emitida, desde que ela seja conferida. Ela tem que ser analisada, conferida. Nós estamos caminhando para muitas... para uma inteligência artificial, estamos caminhando, já é a nossa realidade, né? Declarações pré-preenchidas, isso é ganho de tempo, mas precisa ser feito direito. Então, é preciso que haja uma conferência por parte do contribuinte, é claro. Eu tive uma experiência esses dias, e aí entrei no site da Receita e tinha duas situações, né, pessoais que já estavam lançadas. Eu falei, meu Deus, já me descobriram aqui. Agora todos os dados são cruzados, facilmente cruzados. É por isso que instituição bancária, município, estado, união, é tudo cruzado. Eu também, outro dia eu entrei na minha instituição bancária, já estavam lá os boletos, porque eu costumava receber boleto de escola de criança. Sim. Eu recebia por e-mail, ia pagar. Agora já tem. Já fica no banco. Já fica no banco. Também. Então, né, essa é a tendência, né? É interessante então, como... É conferir. É como que a evolução, né, a tecnologia, e o mundo digital também permite muito que essas coisas sejam mais transparentes, né? E eu sou super favorável. Não sou nada retrógrada em relação a isso. Acho que a gente tem que olhar para frente e corrigir o que todas essas inovações, essa tecnologia pode trazer de malefício, mas vamos usar dos benefícios. Com certeza. Né? Quem hoje vive sem celular? A gente pode focar só no que o celular traz de ruim, mas quanta coisa o celular traz de bom, não é? Sim. Então, eu acredito que é focar no que tem de bom e corrigir os malefícios que, porventura, possam trazer. Já estamos finalizando aqui, estamos nos deliciando, né, com essa aula, né, sobre a reforma tributária. Prazer estar com a senhora aqui, viu, doutor? Prazer enorme de vocês terem me convidado. Muito prazer estar com vocês nesse estado aqui maravilhoso. Estou sendo já comeu a nossa famosa moqueca? Não, extremamente bem recebida. Não comi, vou comer agora essa moqueca. É isso aí. Doutora Lorena, tem mais alguma consideração? Só para finalizar, que a doutora trouxe uma boa notícia, né? Que de acordo com a sua expectativa vai ser uma reforma positiva. E a doutora participou no Congresso Nacional, né? Na elaboração dessa proposta. Eu queria só que falasse um pouquinho sobre isso, como foi essa participação, o que a doutora pôde contribuir, né? A experiência, né? Porque é muito bom para a gente estar aqui. Maravilhosa, porque eu falei que eu passei quase 30 anos recebendo a lei pronta para a partir dali discutir o que era, o que já estava posto, já estava aprovado. Participado antes, discutir, né, com os deputados, os senadores, no Ministério da Fazenda, tive reunião com o secretário da reforma, secretário extraordinário da reforma tributária, Bernadapi, um enorme prazer, uma enorme honra. E a gente fica mais sensível à questão de como é difícil aprovar uma lei. Como é difícil atender a tantas expectativas diferentes do contribuinte, do fisco, dos vários setores diferentes. Realmente precisa se fazer a boa política, digamos assim, no sentido de conversar, de ceder, para poder conseguir uma aprovação, senão não consegue, como ficamos 30 anos discutindo reforma tributária e conseguimos a aprovação agora. Então, ela pode não ser uma reforma perfeita, mas ela é a melhor possível. E eu tive a honra, é realmente uma honra enorme, ter discutido nas audiências públicas, palestrado na Câmara, no Senado. Foi um imenso prazer, realmente. Doutora, tem uma outra pergunta, não sei se a senhora esclareceu na fala. O que é a não cumulatividade?
na reforma que está posta? Não cumulatividade é uma operação de crédito e débito. O que significa isso? Você tem uma cadeia produtiva onde tem várias etapas. Imagina, até o carro estar pronto, ele teve a montadora, né, fabricante, passou para a distribuidora, que passou para a revendedora. Nestas várias etapas, se aqui pagou o imposto na primeira etapa, se na segunda etapa o imposto devido, em cada etapa o produto vai ficando mais caro, né? É claro, ele agrega algum valor, né? Aquelas peças que foram unidas, montadora, distribuidora, revendedora. Toda a linha de produção vai agregando. Vai agregando. A ideia é tributar só o que agregou, por isso, imposto de valor agregado ou adicionado, que é na Europa o IVA. Aqui hoje no Brasil a gente tem uma cumulatividade. Como não tem uma operação de crédito e débito perfeita, nesta cadeia produtiva vai incidir um imposto em cima do outro. O que vai ocasionar? O produto fica mais caro. Então, quando tem a não cumulatividade, chegou na segunda etapa aqui, eu vou pagar X e Y, mas eu vou me creditar de X que já foi pago na anterior. Aqui essa é XYZ, mas eu vou me creditar do Y que foi pago na anterior. Na verdade, não é X mais, é YZ que vai pagar. Quando você vai se creditando, o produto final ele vai incidir como se incidisse a tributação só naquela última etapa. Ou seja, não onera o consumidor final. Doutora, especificamente sobre os médicos, assim, qual seria a orientação para aquele médico que tem ali a sua clínica, que faz o procedimento, que faz suas consultas, enfim, que também tem uma série de serviços, às vezes produtos, às vezes tem insumos, enfim, qual é a orientação para o médico nesse particular com a reforma? Precisa fazer conta. E para fazer conta, não é o médico que vai fazer, ele precisa da consultoria, da contabilidade, ele vai literalmente nós vamos fazer conta. Quanto que tem de insumo, qual que é o creditamento, quanto que tem de faturamento, quanto que pagaria. A gente faz, por exemplo, no escritório, uma simulação, né? Aqui na pessoa física você pagaria tanto de imposto, na pessoa jurídica tanto. Nessa pessoa jurídica, se for lucro presumido, paga tanto. Se for lucro real, paga tanto. A gente simula, por isso que tem que ser personalíssimo, porque a pessoa traz, no caso concreto, o faturamento, os insumos, nós vamos analisar e literalmente fazer conta. Se um médico senta aqui, me fala por alto a situação dele, não tem como saber o que vai ser melhor se nós não trazermos para a realidade para apresentar para ele. Olha, pessoa física você vai pagar assim, como pessoa jurídica assim, esta ou essa pessoa jurídica assim, e trazer as várias possibilidades. Precisa fazer conta. Para cada vínculo ali, né? Porque hoje existe o médico, às vezes ele está ali. Tem sempre vários vínculos. CLT, outro ele está com um concurso, outro ele tem várias PJs. Então, para cada espécie ali, ele vai ter que fazer uma análise própria, né? Para entender aquela situação. Ele que tem vários vínculos, ele precisa vir trazer todos esses vínculos para a gente ver a situação dele. Porque um outro médico vai ter vínculos diferentes, né? Então, precisa. E quando é um hospital, por exemplo, que aí a gente olha do outro lado, que vincula vários médicos a ele, também precisamos ver o que é mais interessante, sempre para as duas partes, porque né? Os dois têm interesse na reforma. Eu estava falando de um caso assim, aquele mesmo médico, às vezes ele está naquela situação, ele dá a consulta ali, né? E ao mesmo tempo ele faz um procedimento e ele agrega material anestésico, enfim, esse tratamento, né? E a hora ele tá, são naturezas distintas, né? A consulta, o procedimento, às vezes um medicamento que ele tá junto com o procedimento, enfim, essas distinções. Não mais, porque essa história de serviço, mercadoria, é isso que está acabando. Agora é manifestação do consumo. Então, é tributado pelo IBS e CBS.
E aí é que vem a questão desses insumos, eles são creditados para bater no imposto. Então, se é mercadoria, se é serviço, se é produto, é exatamente isso que nós estamos querendo acabar, porque essa ideia, ela é brasileira, mas ela não foi boa. Costumamos ter boas ideias, mas esta não foi boa. Precisamos acabar com ela. E é por isso que vem a reforma para unificar. A manifestação do consumo, ela é tributada, independente se é serviço, mercadoria, produto, seja o que for. E aí você tem as formas de creditamento de todos esses insumos para atingir a não cumulatividade, é uma técnica para atingir o quê? A neutralidade. Doutora, e além do planejamento, né, que é como a gente está percebendo aqui, é indispensável que o médico faça, porque, de fato, serão muitas mudanças. Mas existe algum outro comportamento que já deve começar a ser alterado pelo médico diante dessa reforma tributária? Já tem alguma coisa que ele já possa começar a fazer para facilitar, ou até para que ele consiga, né, em tempo hábil, fechar um planejamento? Já existe algo que pode ser feito? A gente chama de planejamento, isso que Já você seria está um falando. planejamento. Só que a gente tem do mais simples ao mais complexo. Então, inicialmente, por exemplo, este médico que eu estava conversando, tinha a tendência a distribuir todo o dinheiro da pessoa jurídica para a pessoa física para depois fazer os pagamentos. Já mudou isso. A própria pessoa jurídica faz o pagamento. Por quê? Senão ele distribuía mais de 50 mil mês para depois aquilo sair. Ele não tem uma renda no sentido de receita, ele não tem, no final não fica para ele mais de 50 mil mês. Mas se fosse distribuir tudo para ele fazer pagamentos, muitas vezes pagamentos da própria PJ, da própria pessoa jurídica, se fizesse dessa forma, ia parecer que porque ele estaria recebendo mais como dividendos e aí fazendo os pagamentos. Então, essa já é uma organização. Algumas pessoas têm holding familiar, coloca dentro da empresa já a esposa, agregando, né, entrando na empresa. E aí, ao invés mesmo que o homem seja o principal provedor, ao invés dele retirar, por exemplo, 70, 80 mil e pagar, né, vai reter 10% de imposto, ele já retira, por exemplo, 50, ela vai retirar 20, ou cada um vai retirar 35 e fica abaixo do valor dos 50 para poder não precisar reter os 10% do imposto de renda. Então, essa já é uma organização, que é um planejamento simples que as pessoas já podem fazer, né? Preocupar em quê? Vocês já podem observar o quê? Não passa todo o dinheiro da pessoa jurídica para a pessoa física para depois efetuar os pagamentos, porque pode ter a retenção dos 10%. Então, o que deve ser pago em pessoa jurídica para o que deve ser pago em pessoa física, emancipar um filho que está para ficar maior, para que, por exemplo, aí você passa uma parte daquele valor da empresa, o filho passa a receber 10 mil, por exemplo, e o próprio filho paga a sua escola, paga as suas atividades. Então, não passou o dinheiro para o pai pagar, né? O filho recebe umas cotas, por exemplo, né? Vai ter uma doação de cotas, tem uma forma de se doar que não paga o ITCD, então isso tudo tem que ser, né, organizado, algumas cotas, dá uma distribuição daquele dinheiro para o filho se torna o responsável financeiro para pagar as suas contas. É uma forma aqui clássica que eu estou falando de um planejamento simples que já é para fazer esse ano. Porque se não estiver fazendo, vai pagar imposto de renda, ou já tinha que estar retendo, pagar mais, né? Doutora Lorena, como que o colega especialista em direito tributário está importante nos últimos tempos, né? Poxa vida. Graças a Deus. Bens a Deus, como dizia a minha avó. Doutora, o médico, às vezes ele trabalha em várias frentes, né? Quer seja como autônomo, no consultório, no serviço público, numa cooperativa, numa PJ, uma clínica, né? E para adquirir o patrimônio, comprar sua casa, seu apartamento,
com a reforma, como que ficou a tributação sobre renda e patrimônio? A senhora pode falar para a gente? A reforma é sobre o consumo. A renda é o que eu falei. Teve a modificação da tributação da alta renda e dos dividendos. Agora, o patrimônio em si. O que nós vamos ter? Nós vamos ter um cadastro imobiliário brasileiro, CIB. Este cadastro vai ter elencado todos os imóveis e ali é atribuído um valor. Então, não importa, é muito assim, se você vai vender um bem, mas estiver muito discrepante daquele, é aquele cadastro que vai ser observado para a tributação. Pode ser que tenha algum aumento aí no IPTU? Pode ser, porque agora a gente tem um cadastro único, seja para o IPTU, ITCD, ITBI, né? Outro aumento na questão da doação que deve ter de ITCD. A questão do ITBI, estamos esperando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, onde possivelmente os imóveis que vão ser colocados, integralizados dentro de uma holding, não vai precisar pagar o ITBI. Então, vamos esperar essa decisão. Estamos todos aguardando essa decisão do Supremo, que estava vencendo, o contribuinte estava vencendo de 4-1, salvo engano. Aí o ministro Flávio Dino pediu destaque para passar o julgamento para presencial, ele estava sendo virtual, e aí zerou tudo. O placar estava, imagina um jogo de futebol, placar 4-1 para o contribuinte, zerou a partida. Estamos aqui desesperados e bravos, porque queremos ganhar este julgamento. Então, tem que observar tudo, e observar a questão imobiliária. Por quê? Locação não era tributado nem pelo ISS, nem pelo ICMS, porque não era considerado nem mercadoria e nem serviço. E agora vai ser tributado pelo IBS e CBS. Então, quer dizer, aumentou o tributo? Não só aumentou, como passou a existir. Tem um aumento maior do que esse? Passar a existir. Por isso que precisa também ter organização. A pessoa física vai pagar, a pessoa jurídica paga, passa a pagar. É contribuinte. A pessoa física pode ser. Aí tem alguns requisitos que são cumulativos. Ter mais de 3 imóveis alugados e uma renda acima de 240 mil ano. Então, quando tem, aí precisa organizar, porque senão vai passar a pagar IBS e CBS. Para você não pagar, tem que organizar. Uma das organizações, vamos supor que é marido e mulher, divide esses contratos de aluguel, divide essas rendas, divide o imóvel em 50% para cada um, explicitamente no cartório, né, no registro de imóveis. Para isso pode fazer um pedido judicial para isso, ou faça uma separação total de bens daqui para frente, mudando o regime de bens e fazendo uma distribuição. Isso é lícito, é possível, ou seja, organização, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Cuidado com a parte imobiliária, contratos de aluguel, tudo isso vai sofrer modificação. Eu percebo que existe assim, um desconhecimento da transição que nós estamos vivendo, né? E existe o risco, doutora, de os médicos estarem pagando mais nesse período da transição? Neste período, hoje, hoje, não, porque a tributação sobre o consumo está destacando só o 0,9% de CBS, 0,1% de IBS, e o que está disposto? Se cumpriu essa obrigação acessória, quer dizer, destacou na nota, não precisa recolher. A partir do ano que vem, se não se organizar, vai pagar mais, porque aí já começa realmente a cobrança. O que o médico, não só o médico, como qualquer, que é igual para todos nós, pode já estar pagando mais, é a questão do imposto de renda. Se não se organizou e está distribuindo dividendos acima de 50 mil mês, tem que fazer retenção na pessoa jurídica de 10%. Se é inevitável, porque os valores são muito altos, ok, mas existe forma de evitar, existe forma de organizar, e aí já tem que fazer esse ano, porque já está
valendo. Então, se não se organizou, já vai pagar mais, já está pagando, já está retendo e vai pagar mais no ano que vem. Precisa se organizar para ontem. Para ontem, exatamente. É interessante fazer essa mensagem chegar aos médicos, né? Isso que a gente é um esforço, né? A questão é chegar até a todos, né? Sim, A todos sim. os consumidores, especialmente os médicos que trabalham tanto, precisam tanto. Hoje, quando eu vou falar, né, na palestra, eu vou trazer 10 formas de recuperação de crédito, planejamento. Eu vou citar 10. Estão fazendo isso? Já fizeram isso? É um dever de casa, né? É do Simples Nacional? Chegou a olhar com seu contador a questão do fator R? Tem uma ação sendo discutida que a tributação da alta renda não incide em cima do Simples. Tem uma outra questão sendo discutida, o aumento da base de cálculo presumida em 10% no que se fatura acima de 5 milhões. Veja bem, isso já está sendo discutido, tem decisões favoráveis, inclusive do desembargador Leandro Paulsen, favorável, que este aumento da base de cálculo de 10%, ele é inconstitucional, porque o lucro presumido não seria um benefício fiscal. E os médicos, a grande maioria, está onde? No lucro presumido. Então, já está pagando mais se não se organizou, não está discutindo isso, ou não entrou na justiça, provavelmente o contador já está recolhendo, né, ou vai estar se organizando para recolher com 10% a mais da base de cálculo presumida. Explicando para os nossos telespectadores, né, hoje a doutora Maria Juliana vai estar conosco num fórum promovido pela entidade sindical que vai tratar especificamente sobre a reforma tributária e os impactos, né, que isso traz na carreira do médico. Doutora, mas eu gostaria de agradecer, né, trouxe com certeza informações relevantes para a categoria médica, não só para a categoria médica, mas para a sociedade, porque eu acho que esse é um assunto que impacta de maneira geral, é um impacto social muito grande, mas aqui trazendo para os nossos médicos é de grande importância ter uma pessoa com a gente que domina tanto o assunto, que tem tanta expertise ao falar, né? A senhora pode fazer as considerações finais, doutora. Nosso encerramento aqui. Agradecer imensamente, dizer que eu estou sendo muito bem recebida, pretendo voltar várias vezes, que cidade maravilhosa. E olha que ela não provou a muqueca, hein? Agora eu vou provar. Agora conheceu o convento. Não, mas nós estamos indo lá, você me prometeu. Sim, iremos lá. Então, dizer que, por favor, se organizem, que eu acho que o dinheiro de todos nós que trabalhamos tanto, ele é sagrado. Vamos gastar o nosso dinheiro com o que realmente importa, pagar os impostos necessários, porque são necessários, mas não pagar o imposto a mais desnecessariamente, que não precisaria ser pago, né, por uma desorganização. Então, vamos nos organizar, porque a reforma já está aí. Muito obrigada, gente. Obrigado, foi um prazer, viu, doutora? Prazer igualmente.